Olá, amados, graça e paz. O Senhor sempre nos fala sobre o temor, que é o princípio da sabedoria, aonde nos últimos tempos, pela multiplicação de ódios, de brigas, iras, dissensões, aonde temos contemplado, né, a humanidade colhendo aquilo que são atitudes reprováveis diante do Senhor. Tempos como Sodoma e Gomorra, onde o povo persevera segundo as perversões sexuais, segundo as orgias, seguem segundo os entendimentos de próprios olhos, até mesmo aqueles que dizem que ensinam, que são negligentes no ensino e ainda estão como praticantes de toda imundícia, aonde o Senhor vem a revelar. Foi, na verdade, se multiplicou as divisões, as iras, as contendas, tudo por conta da raiz de todos os males, o mamon, aonde a palavra diz não servis a Deus e a mamon, a um a vez de amar, o outro odiar. Jesus sempre nos ensina a fugir de tudo aquilo que é mundano, não amei o mundo e nem o que há no mundo, porque aquele que assim procede se torna inimigo do Senhor. Temos que andar sempre segundo o direcionamento do alto, onde todo aquele que assim persevera, ele sempre vai colher segundo a sua própria retidão. Mas a própria iniquidade que acumularam trouxe a ira de Deus, aonde o Cordeiro é aquele que está julgando, de acordo com as atitudes de cada um, aonde ele é aquele que mostra para o ser humano a sua forma negligente de estar vivendo, e aquilo que está escrito, que aquele que semeia para a carne, semeia para a destruição, para a ruína, já aquele que semeia segundo o Espírito, ele semeia para a vida com abundância, ele colhe segundo a vida com abundância e ainda alcança a vida vindoura. Aquele que segue segundo os próprios entendimentos de próprios olhos e semeia para a carne, o ladrão ele veio para roubar, matar e destruir. Ele já foi vencido, mas houve um tempo onde lhe foi permitido o ministério da iniquidade, para que seduzisse aqueles que a palavra diz: tema, assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela venha vos seduzir e vós afastar tão rápido da pura devoção de Cristo. Foram seduzidos segundo os frutos da desobediência, e agora chegou o tempo da colheita da sua própria iniquidade acumulada. Assim, para aqueles que perseveram segundo aquele que é justo, a palavra diz que serão como aqueles que florescem, o justo florescerá, como diz em Malaquias, são como bezerros enservadouros, saltam de alegria, porque um novo céu, uma nova expansão, uma nova terra está sendo preparado para aqueles que andam segundo a sua retidão. Aonde aqueles que já tiveram a sua consolação segundo a raiz de todos os males, lembrai-vos da parábola que ali dizia de Lázaro e do rico. Lázaro agora estava a usufruir o melhor, enquanto o rico estava com a língua ressequida. E ainda ali Jesus disse: deixai-vos, eles têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam.
porque na verdade seus ouvidos estão fechados para ouvir a graça, ainda que alguém anuncie o evangelho genuíno do qual anunciamos, eles não suportam estas verdades e nem tampouco creem, para que recebam o seu galardão segundo os caminhos sinuosos e tortuosos que receberam. A palavra nos ensina como um espírito de entorpecimento para que creiam em suas próprias mentiras. Mas ainda haverá um remanescente dos filhos de Levi, aonde o Senhor, pela sua infinita bondade e misericórdia, está a os purificar, assim como sabão de lavandeiros, assim como o crisol para o ouro, assim como o fogo para a prata, ele esquadrinha a intenção da mente e do coração e os purifica através do batismo de fogo. Já aqueles que perseveram insistindo não removem a pedra da incredulidade e nem tampouco lançam fora a capa, ainda que recebam o vinho novo, estão sempre como odres que se rompe. Não persevera porque a verdade não permanece neles. Estão sempre cheios de toda imundícia e maledicência, para que recebam o seu galardão segundo as suas próprias atitudes reprováveis diante do Senhor. Por isso, aqueles que têm discernimento e discernem entre os espíritos, permaneceis ouvindo aquele que é do alto. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz e que está a proceder, aonde somos abençoados nas regiões celestiais, co-herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus, e não há maldição para aqueles que assim perseveram. Já aqueles que são negligentes no ensino, que são meramente ouvintes e já nem se ouve o que o Espírito diz, porque amoldaram os seus ouvidos segundo os seus próprios interesses, a palavra diz: a estes nem oreis, ainda que oreis, não vos ouvireis, porque até mesmo as orações dos ímpios são abomináveis diante do Senhor. E como pode alguém que está sobre maldição querer abençoar o seu próximo? Aonde eles dizem que com as suas falsas promessas, em troca daquilo que lhes é estimável e abominável diante do Senhor, que fazem usando o nome do Senhor em vão por conta das muitas riquezas, da qual o Senhor os reprova pela sua própria cobiça e ambição. Assim vos diz o Senhor. Por isso permanecei aprendendo sempre daquele que é humilde e manso de coração e nos direciona e nos capacita dia após dia, aonde somos abençoados. Sempre não há maldição e ninguém pode amaldiçoar aquele que é abençoado em Cristo nas regiões celestiais, co-herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.